Olá amigos do rbtech.info, eu sou o Ricardo, estamos iniciando agora mais um Tô a Fim de Saber e o assunto do nosso vídeo de hoje é o WordPress. Durante alguns dias ficou disponível em nosso blog um post sobre o WordPress onde você poderia publicar comentários com dúvidas, com perguntas relacionadas a este CMS. Algumas dessas perguntas foram escolhidas, foram selecionadas e a partir de agora você confere a resposta sobre essas perguntas. Antes de começar a responder as perguntas dos leitores, eu gostaria de responder uma pergunta que várias pessoas me fazem praticamente todos os dias. Ricardo, que tipo de site eu posso fazer utilizando o WordPress? Até algum tempo atrás eu duvidava, mas hoje eu posso afirmar: qualquer site pode ser feito utilizando-se o WordPress como base. Tudo o que você precisa é estudar a documentação oficial, aprender a trabalhar com temas e com plugins de forma correta e você vai conseguir criar qualquer tipo de projeto utilizando o WordPress como base. Continuando, vamos agora às perguntas que o Lucas Vital publicou lá no nosso blog. Primeira pergunta do Lucas é: devo cobrar menos por sites feitos com o WordPress? Então, Lucas, eu entendo que você pode ter uma diferenciação no preço, um pouquinho menos, pela questão de já ter muita coisa pronta no WordPress. Então você economiza bastante tempo fazendo o site com o WordPress. Mas eu entendo que essa diferença não deve ser gritante. Por exemplo, você vai fazer um orçamento, R$4.000 para criar um projeto em PHP e R$2.000 para criar em WordPress. Eu creio que essa diferença ela não pode ser maior que 20%. Então, eu trabalho com essa tolerância. Creio que 20% seja uma diferença boa se você está utilizando o WordPress. Além do mais, você tem que levar em conta o seguinte: se você vai precisar dar o treinamento para o teu cliente, se ele não sabe utilizar o WordPress, você já pode praticamente equiparar os dois valores, porque o que você economiza de tempo no desenvolvimento do projeto, você gasta treinando o seu cliente. A próxima pergunta do Lucas é em relação à segurança. Ele pergunta como está o WordPress no quesito segurança. Bom, qualquer sistema de código aberto sempre vai ter uma ou outra falha que não foi corrigida, mas que numa nova versão vai ser. Mas a maior vulnerabilidade de segurança no WordPress é o próprio usuário. Então eu considero o WordPress um sistema muito seguro, porém os usuários é que tornam ele inseguro. Como? Instalando plugins não confiáveis, utilizando usuários e senhas que são muito fáceis de quebrar com força bruta, com ataques de força bruta. Então a segurança do WordPress, no meu ponto de vista, é você quem faz com os teus hábitos de utilização. E agora a última pergunta do Lucas Vital é: como argumentar a venda de sites com WordPress? Bom, primeira coisa, você precisa conhecer muito bem o WordPress para você poder argumentar com base nele. Então, você conhecendo o WordPress, com certeza argumentos não vão faltar. Mas o que eu costumo utilizar ou falar é a questão do WordPress ter uma base de usuários muito grande e essa base de usuários, essa base de desenvolvedores, trabalhar incansavelmente para manter ele em ordem e sempre atualizado com as novas tecnologias. Então você pode usar isso com seu cliente. O teu sistema sempre vai ser atual, sempre vai ter recursos da atualidade, recursos que são úteis naquele exato momento. Então isso é uma das argumentações. Mas como eu falei, estudando um pouco você vai conseguir achar argumentações para falar para o seu cliente. Continuando, temos agora 3 perguntas publicadas pelo Everton. A primeira pergunta é a seguinte: até que ponto o WordPress é personalizável? Bom, com aquela primeira resposta que eu dei lá no início do vídeo, eu creio que eu já respondi essa pergunta, mas vamos de novo. O WordPress é 100% personalizável. Tudo que existe no WordPress você pode alterar, remover ou inclusive adicionar mais funcionalidades a ele através de temas e de plugins. Então o WordPress é 100% personalizável. Logicamente, para quem sabe desenvolver para o WordPress. Mais uma pergunta do Everton é em relação à comparação de WordPress com outros CMS. Por exemplo, ele citou aqui o Joomla e o Drupal. Bom, eu sou usuário do WordPress, então eu sou suspeito em falar. Então, se alguém quiser fazer algum comparativo para publicar aí no nosso blog, está feito o convite, mas eu considero o WordPress, por ter mais usuários, mais pessoas que utilizam ele de forma
tanto amadora quanto profissional, eu considero ele muito mais atualizado, muito mais seguro e também com mais novidades sempre em relação aos outros CMS. Mas como eu falei, eu sou usuário de WordPress, então eu sou suspeito em falar. Mas eu não trocaria o WordPress por outro CMS hoje, com o conhecimento que eu tenho de WordPress, eu não trocaria ele atualmente. E a última pergunta que o Everton faz é em relação aos conhecimentos necessários para ser um desenvolvedor para o WordPress. Então, o que é preciso saber para desenvolver em WordPress? Bom, inicialmente entra a área de temas, que eu acho que é por onde você deve começar, que é o mais básico de WordPress, são os temas, então você precisa conhecer o básico de desenvolvimento web, CSS, HTML e PHP, porque o WordPress é 100% PHP. Então você precisa conhecer essas três linguagens web, além, é claro, para avançar, para continuar a desenvolver cada vez plugins e temas mais complexos, você precisa ser um profundo conhecedor da documentação oficial do WordPress. Então a documentação do WordPress ela não está lá no site do Codex por enfeite ou para bonita, ela não está lá para isso, ela está lá para ser estudada, para ser utilizada. Então se você quer ser um desenvolvedor, além de conhecer muito bem CSS, HTML, PHP, inclusive orientação a objetos, você precisa ser um bom conhecedor da documentação oficial, ou seja, as funções nativas do WordPress, o que você tem já para utilizar. Porque muita gente acaba reinventando a roda, criando funções que já estão prontas no WordPress para fazer tarefas que seriam muito mais simples se você utilizasse a função pronta. Continuando então, temos uma pergunta publicada pelo Jobs, que pergunta qual o risco de usar plugins e temas de terceiros em um site com WordPress. Bom, Jobs, a pergunta eu vou refazer de volta para você um pouquinho diferente. Qual o risco que você tem baixando um software da internet para instalar no seu computador? Bom, é basicamente a mesma coisa. O uso de plugins de temas em WordPress é a mesma coisa que a instalação de programas em computadores. Sempre vai ter o risco, porque você nunca sabe o que está vindo naquele código que você está baixando, que você está instalando. Então aqui entra a questão que o Everton tinha comentado antes, tinha perguntado sobre o que precisa para ser um desenvolvedor. Se você conhece os passos para desenvolver um plugin, para desenvolver um tema, a primeira coisa que você faz antes de instalar um tema, de instalar um plugin, é verificar, nem que de forma rápida, o código-fonte daquele tema e daquele plugin. Então qualquer anormalidade você vai conseguir, você vai ter a percepção de que alguma coisa está errada com aquele código-fonte. Então basicamente o risco sempre vai existir, não tem como anular esse risco, mas você pode diminuir ele a praticamente zero com conhecimento sobre a plataforma, tanto de desenvolvimento com o PHP, né? E também conhecendo um pouco da documentação oficial para saber se não tem muita gambiarra dentro do código-fonte. Mas o segredo é nunca baixar, por exemplo, plugins e temas que são pagos, você baixar ele de sites que oferecem ele gratuitamente, craqueados, com códigos de ativação anulados, isso sim traz bastante risco, então eu desaconselho bastante a você fazer isso. Mas o risco sempre vai existir, como eu falei, você pode diminuir ele ou praticamente anular com conhecimento sobre a plataforma. E a nossa última pergunta de hoje foi feita pelo Magdiel da Silva, que perguntou quanto cobrar por sites em WordPress. Então eu já comentei um pouquinho antes sobre a questão de diferenciação de preço. A gente tem um artigo aí no site, no nosso blog, que é sobre o processo de criação de sites, onde eu falo sobre valores, como calcular o valor de uma hora de trabalho ou de um projeto inteiro. Então eu aconselho que você primeiro tenha essa base, saiba como calcular o valor da sua hora de trabalho e com base nessa hora então você pode formar o preço dos seus projetos. Eu indico que, novamente, voltando àquela primeira pergunta lá do Lucas Vital, não seja feita uma diferenciação muito grande de valores entre um projeto desenvolvido todo do zero com o WordPress, até por uma questão de valorização. Eu já fiz orçamento de temas, só o tema para o WordPress, que passou de R$ 1.500. Tá? Então é uma questão muito relativa a qual é o preço que você pratica como desenvolvedor. Eu não sou a favor de cobrar pouco, mas também não sou a favor de superfaturamento. Então você tem que chegar num valor
que seja dentro da realidade do mercado de desenvolvimento de site, mas que não atrapalhe nenhum outro profissional a ponto de você estar cobrando muito pouco e a outra pessoa está cobrando bastante. Mas não tem como fixar um valor, um tema custa 500, um tema custa 1000, assim não tem como, não existe essa padronização. Cada tema é um projeto diferente, cada plugin é um projeto diferente e essa variação de valores sempre vai acontecer. Então o melhor é você saber quanto custa a tua hora de trabalho e com base nesse valor calcular, em base de horas de projetos, quanto que vai custar o desenvolvimento de um tema, ou desenvolvimento de um plugin, ou até mesmo a configuração de um site inteiro. O que você não pode esquecer é que, se você for contratado para desenvolver um tema, você tem que saber se você precisa configurar todo o WordPress, por exemplo, lá na hospedagem do cliente. Isso é um serviço extra, não está junto no desenvolvimento. Se você vai precisar criar um plugin adicional para uma funcionalidade do site, isso é um valor que você tem que calcular, que você tem que agregar junto. Então tudo isso tem que ser levado em conta, por isso que não tem como padronizar um valor para desenvolver projetos em WordPress. Você tem que analisar todas as situações e calcular com base no valor da sua hora de trabalho. E assim encerramos mais um Tô a Fim de Saber. Eu espero realmente que tenha sido útil. Agradeço a todos que assistiram, a todos que publicaram perguntas para serem respondidas hoje. Se você gostou das respostas, se você curtiu o vídeo, não deixe de dar um joinha no YouTube ou então compartilhar numa rede social através do nosso blog para ajudar na divulgação. Muito obrigado a todos que nos acompanham e até o próximo Tô a Fim de Saber.